Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? A Bíblia fala de um jovem chamado José, que ele teve sonhos, o que ia acontecer com ele. Deus, em sonho, mostrou o que ia ser o futuro dele. Mas só que eles, sem sabedoria nenhuma, que José ainda era uma criança, um adolescente, e aí contou para os seus irmãos. E aí os seus irmãos não acreditaram no sonho de José. Até o pai de José não acreditou, né? Que ele ia, o pai dele e os irmãos ia se prostrar diante de José um dia. E aí o que acontece? Que os irmãos de José tramaram em dar um fim de José, em matar José. E aí eles tramaram entre eles lá, né? E aí a Bíblia diz que eles resolveram a vender José. Eles lançaram José em uma cova, em um poço, e depois retiraram José e venderam José como escravo. E aí o escravo foi vendido. E aí o dono de José levou ele para o Egito para ser vendido lá no Egito, porque aquele dono de escravo ia ganhar mais dinheiro em cima de José. Mas quando José foi exposto à venda, havia um homem ali chamado Potifar, que foi comprar os escravos. E aí Potifar gostou de José. Você vê que o plano de José era para ser escravo, para ser um homem derrotado, um homem frustrado. Mas todo tempo José orava a Deus. Todo tempo José pedia a Deus para que poupasse a vida dele. Você vê na história de José, hora nenhuma José, ele não murmurou. Ele não contendeu com Deus, porque José estava naquela situação. José sofreu no cárcere. José foi caluniado. José apanhou. José foi um homem sofredor, mas de maneira nenhuma José murmurou contra Deus. Ele só pedia que Deus tirasse ele daquela situação o qual ele se encontrava. Mas aí a mulher Potifar levou José para dentro da casa dele, e a mulher de Potifar se apaixonou por José e queria, de qualquer jeito, se deitar com José. Mas José tinha comunhão com Deus. E a pessoa que tem comunhão com Deus de maneira nenhuma se corrompe. Porque José poderia sim se deitar com a mulher de Potifar e ganhar mais e mais do que ele tinha, se deitando com a mulher de Potifar. Mas José não se corrompeu. José viveu dentro do palácio, aonde existia idolatrias, mas José não se corrompeu. E aí o que acontece? Tudo foi resolvido na vida de José. Deus entrou em ação, né? Potifar tirou José da prisão.
O homem teve um sonho, só quem pôde resolver o sonho daquele homem foi José, porque Deus dava interpretação de sonhos a José. E aí, Faraó teve um sonho terrível e Faraó queria que alguém decifrasse o sonho. Mas ali entre eles, entre os sábios, entre os feiticeiros, não tinha ninguém que tinha interpretação de sonho, só José. E aí chegou o dia da vitória de José. Faraó mandou chamar José. Quando o Faraó mandou chamar José, José estava lá no cárcere. Mas quando Potifar foi chamar José, creio eu que Deus falou no coração de José: estou eu lhe dando a sua vitória. Naquele dia, José saiu do cárcere. E aí ele interpretou o sonho do Faraó e tudo que Faraó sonhou, Deus deu a interpretação a José. José contou o sonho a Faraó e o nome de Jesus foi glorificado através da vida de José. José contou o sonho aos irmãos, mas os planos dos irmãos era impedir a bênção e a vitória chegar na mão de José. Mas não adiantou, porque José, de escravo, ele virou governador. Eita glória! O que eu quero lhe dizer? Não adianta ninguém querer passar na sua frente. Não adianta ninguém querer impedir os planos, o operar de Deus na sua vida. Porque quando Deus determina, está determinado a bênção e a sua vitória. Ei, você tem um sonho? Você tem projetos? Você tem planos? Aguarde só um pouquinho de tempo, porque todos os seus projetos, todos os seus sonhos vão ser realizados para a honra e glória do nome de Jesus. Está sendo caluniado? Está vivendo na escassez? Está vivendo na escravidão? Ei, não esqueça de José. José de escravo. José quebrava pedras, José passava fome, José era chicoteado, era xingado, mas tudo aquilo ali foi vontade permissiva de Deus para o plano de José ser concretizado. Veja você bem que tudo ali que José passou, todo aquele sofrimento para chegar a ser governador, não foi de graça. Teve a prova, teve as lutas, teve choro, teve peleja, teve calúnia, teve levante, mas depois veio a grande vitória. Muitas das vezes, Deus, ele nos prova para sermos aprovados. E Deus provou a fé de José para depois ele ser aprovado por Deus. Porque tudo que ele estava passando era permissão do Senhor. E de escravo, José virou governador do Egito. Que maravilha! Essa mensagem de José, ela é maravilhosa para as nossas vidas, para os nossos corações, para a nossa caminhada. Porque depois da luta vem uma grande vitória. Ninguém recebe nada sem passar pela prova primeiro para ser aprovado por Deus.
Amém? E não se esqueça que José, de escravo, ele virou governador. Não se esqueça que você, de empregado, você pode passar a ser dona e dono dessa empresa. Não se esqueça disso, porque depois de uma grande luta, uma grande peleja, se você estiver na posição, Deus, ele lhe dá uma grande vitória. Amém? E que Deus em Cristo abençoe a sua vida e um beijo no seu coração. Eita glória!